Neste curso para o concurso público da SEDES e ESC, vamos explorar as várias teorias do desenvolvimento humano e suas implicações educacionais. Ao compreender essas teorias, você será capaz de aplicá-las de forma eficaz no ambiente de ensino, facilitando a criação de estratégias pedagógicas que promovam o desenvolvimento e aprendizado dos alunos. Agora vamos abordar a visão geral dessa seção do curso. O principal objetivo aqui é entender as principais teorias do desenvolvimento humano e como podemos aplicar essas teorias no contexto educacional. Compreender essas teorias é essencial para criar estratégias pedagógicas eficazes e oferece uma base sólida para entender o comportamento e a evolução dos alunos. Assim, desenvolveremos uma compreensão mais profunda dos processos cognitivos e socioemocionais que impactam o aprendizado e a formação educacional. Nesta tela, vamos explorar as teorias clássicas do desenvolvimento humano, focando em Jean Piaget e Lev Vygotsky. Primeiro, Jean Piaget. Ele é conhecido por seus estágios do desenvolvimento cognitivo, que são 4: sensório-motor, pré-operacional, operações concretas e operações formais. Esses estágios descrevem como as crianças entendem o mundo ao seu redor, começando dos sentidos e ações até o pensamento abstrato. Depois temos Lev Vygotsky, que introduziu o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Segundo Vygotsky, a ZDP é o espaço entre o que a criança pode fazer sozinha e o que pode fazer com ajuda. Ele enfatiza a importância da interação social no aprendizado, destacando que o desenvolvimento cognitivo é grandemente influenciado pelas interações que a criança tem com outras pessoas. Essas teorias são fundamentais para entender como os alunos aprendem e evoluem, e são essenciais para a criação de estratégias pedagógicas eficazes. Nesta etapa, vamos explorar mais detalhadamente os estágios do desenvolvimento cognitivo, conforme proposto por Jean Piaget. Piaget dividiu esses estágios em 4 categorias principais. Primeiro, temos o estágio sensório-motor, que ocorre do nascimento até aproximadamente os 2 anos de idade. Durante esse período, as crianças adquirem conhecimento principalmente através dos seus sentidos e ações. Elas exploram o mundo ao seu redor de maneira prática, aprendendo pelo toque, pela visão, pela manipulação de objetos. Em seguida, no estágio pré-operacional, que abrange dos 2 aos 7 anos, as crianças começam a usar a linguagem e os símbolos para representar objetos e eventos. Nesse estágio, também se destaca o desenvolvimento da imaginação e do jogo simbólico, apesar das limitações em operações lógicas complexas. O estágio de operações concretas, que ocorre entre os 7 e os 11 anos, é marcado pela capacidade de realizar operações lógicas, mas somente em relação a itens concretos. As crianças começam a entender conceitos de conservação, reversibilidade e causalidade, mas ainda precisam de referências tangíveis. Por fim, no estágio de operações formais, a partir dos 11 anos em diante, as crianças e adolescentes desenvolvem a capacidade de pensamento abstrato e hipotético. Eles conseguem considerar variáveis múltiplas ao mesmo tempo, desenvolver teorias e pensar de maneira mais crítica e estratégica. Agora vamos falar sobre Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal. O conceito principal aqui é a diferença entre o que uma criança pode fazer sozinha e o que pode fazer com ajuda. Esse intervalo, conhecido como zona de desenvolvimento proximal, destaca a importância do papel do professor como mediador no processo de aprendizagem. Além disso, Vygotsky introduziu a ideia de andaimagem ou scaffolding, que são as ferramentas e técnicas que ajudam a criança a realizar tarefas com suporte gradual até que ela possa executá-las de forma independente. Outro ponto crucial é a colaboração entre pares, que incentiva as crianças a aprenderem umas com as outras. Esses conceitos são fundamentais para entender como maximizar o potencial de aprendizado das crianças, enfatizando a necessidade de suporte e interação social. Agora vamos falar sobre os estágios psicossociais de Erik Erikson. Ele propôs que o desenvolvimento humano ocorre numa série de estágios, cada um com seus próprios desafios e tarefas. No primeiro estágio, confiança versus desconfiança, que vai do nascimento até aproximadamente 1 ano, a criança aprende a confiar nos cuidadores se suas necessidades básicas forem atendidas. Do contrário, pode desenvolver uma sensação de desconfiança. De 1 a 3 anos, temos autonomia versus vergonha, dúvida. Neste período, a criança começa a desenvolver uma maior independência. Se incentivada, ela se torna mais autônoma. Caso contrário,
pode sentir vergonha e dúvida sobre suas capacidades. Entre 3 e 6 anos, ocorre o estágio de iniciativa versus culpa, onde a criança começa a planejar e realizar atividades por conta própria. O apoio nessa fase é crucial para que ela desenvolva um senso de iniciativa, evitando sentimentos de culpa pela sua curiosidade e criatividade. Dos 6 aos 12 anos, entramos no estágio de produtividade versus inferioridade, onde a criança começa a se comparar com os colegas. A sensação de produtividade e competência é desenvolvida quando recebe apoio e consegue ter sucesso nas atividades propostas. Sentimentos de inferioridade podem surgir se ela se sentir inadequada. Finalmente, na adolescência, temos o estágio de identidade versus confusão. Este é um período crítico, onde o jovem explora diferentes papéis e ideias para formar uma identidade pessoal. Sucesso em navegar essa fase resulta em uma forte sensação de identidade, enquanto falhas podem levar à confusão sobre o próprio papel e propósito na vida. Cada um desses estágios destaca a importância de contextos sociais e apoio para o desenvolvimento saudável. Com isso em mente, podemos pensar sobre como aplicar essas teorias no contexto da educação, focando em práticas que abordem cada fase do desenvolvimento. Nesta sessão, vamos explorar como as teorias de Piaget e Vygotsky podem ser aplicadas na educação, mais especificamente dentro da sala de aula. Primeiramente, Piaget sugere que as atividades devem ser compatíveis com o estágio de desenvolvimento dos alunos. Isso significa que é importante adaptar o ensino para que ele corresponda às capacidades cognitivas dos estudantes em diferentes idades. Por exemplo, ensinar conceitos abstratos deve ser reservado para os estágios posteriores, quando os alunos estão cognitivamente preparados para entender tais ideias complexas. Por outro lado, Vygotsky enfatiza a aprendizagem colaborativa, a interação entre pares e o uso de técnicas de andaimagem, onde o professor oferece suporte estrutural, ajudando os alunos a alcançar uma compreensão maior passo a passo, são cruciais. Esses métodos permitem que os alunos desenvolvam suas habilidades com a orientação e o apoio necessários, promovendo um ambiente de aprendizagem interativo e dinâmico. Ao integrar essas abordagens na educação, podemos criar uma experiência de aprendizado mais rica e adaptada às necessidades cognitivas e sociais dos alunos, facilitando um desenvolvimento equilibrado e eficaz. Aqui temos um exemplo prático de uma aula de matemática aplicada com base nas teorias de Piaget e Vygotsky. Para Piaget, se estamos trabalhando com alunos que estão no estágio de operações concretas, é fundamental usar materiais manipulativos. Esses materiais ajudam os alunos a resolver problemas concretos, respeitando seu nível de desenvolvimento cognitivo. Para Vygotsky, uma abordagem eficaz seria formar pares de alunos para resolver problemas de matemática em conjunto. O professor deve estar presente para fornecer suporte e orientação conforme necessário. Esse método promove a aprendizagem colaborativa, um conceito central na teoria de Vygotsky. Para concluir, vamos refletir sobre alguns pontos importantes abordados ao longo deste curso. Primeiramente, o conhecimento dos estágios de desenvolvimento, como os propostos por Piaget e Vygotsky, é crucial para planejar atividades que sejam apropriadas para o nível de compreensão dos alunos. Isso garante que as tarefas sejam desafiadoras, mas ainda assim acessíveis, promovendo um aprendizado efetivo. Além disso, é fundamental reconhecer a importância da mediação e da interação social no processo de aprendizagem. As interações entre os alunos, bem como o apoio do professor, são elementos-chave que facilitam a assimilação de novos conhecimentos e habilidades. Por fim, recomendamos que continue estudando sobre o desenvolvimento humano, pois essa é uma área essencial para aprimorar suas práticas pedagógicas. A aplicação desses conceitos na sala de aula ajudará a criar um ambiente de aprendizagem mais eficaz e engajador para os alunos. Para darmos continuidade, nossa próxima etapa envolve leituras adicionais e atividades práticas. Primeiramente, sugiro a leitura de 2 obras essenciais: A Construção do Pensamento e da Linguagem, por Vygotsky, e 6 Estudos de Psicologia, por Piaget. Esses textos fornecem uma base teórica robusta para entender o desenvolvimento cognitivo e linguístico. Além disso, proponho uma atividade prática de planejamento de aulas que tenham como base os estágios de desenvolvimento discutidos anteriormente. Essa prática permitirá aplicar o conhecimento teórico diretamente na preparação de suas aulas,
facilitando uma abordagem mais eficaz e adequada ao nível de desenvolvimento dos alunos. Para aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional, esta sessão abrangerá referências essenciais e ferramentas práticas. O livro Memórias, Sonhos, Reflexões, por Carl Gustav Jung, oferece uma visão valiosa sobre a psicologia analítica e o papel dos sonhos e memórias na formação da identidade. Além disso, discutiremos as técnicas de andaimagem, que são métodos instrucionais utilizados para fornecer suporte ao aluno à medida que ele desenvolve novas habilidades. Estas técnicas são cruciais para ajustar a complexidade das tarefas de acordo com o nível de desenvolvimento individual. Por fim, destacamos a importância do uso de material pedagógico manipulativo, que permite aos alunos interagir fisicamente com os conceitos abstratos, facilitando a compreensão e o aprendizado eficiente. Se você chegou até aqui, agradeço pela participação. Espero que tenha gostado do conteúdo apresentado. Se você achou o material útil, não se esqueça de deixar um like e de compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal para ficar atualizado com novos vídeos e conteúdos. E claro, compartilhe este material com amigos e colegas que também possam se beneficiar das informações. Sua interação é muito importante para nós. Agora vamos abordar a primeira pergunta. Qual é a principal diferença entre as teorias de Piaget e Vygotsky? Piaget é conhecido por sua abordagem centrada nos estágios de desenvolvimento cognitivo autônomo. Em outras palavras, ele acreditava que as crianças passam por uma série de estágios essenciais de desenvolvimento de maneira independente. Por outro lado, Vygotsky tinha uma perspectiva diferente, enfatizando a importância da interação social e cultural na aprendizagem. Segundo ele, o desenvolvimento cognitivo de uma criança é influenciado pelas interações com outras pessoas e pelo contexto cultural em que ela está inserida. Esses pontos de vista distintos são fundamentais para entender como cada um vê o processo de aprendizado e desenvolvimento cognitivo. Piaget e Vygotsky são dois dos teóricos mais influentes no campo do desenvolvimento cognitivo. A principal diferença entre suas abordagens está em como cada um vê o papel do ambiente no desenvolvimento cognitivo das crianças. Piaget propõe que o desenvolvimento cognitivo ocorre através de uma série de estágios bem definidos, e que as crianças passam por esses estágios de forma autônoma, com cada estágio sendo uma evolução natural de capacidades cognitivas. Por outro lado, Vygotsky acredita que o desenvolvimento cognitivo é fortemente influenciado pela interação social e cultural. Para ele, as crianças aprendem e se desenvolvem muito mais efetivamente quando interagem com outras pessoas, especialmente aquelas que têm mais conhecimento ou habilidades do que elas mesmas. Essa distinção é crucial para entender como diferentes métodos educacionais podem ser aplicados para maximizar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Nesta sessão, estamos abordando a pergunta: o que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP? A Zona de Desenvolvimento Proximal é um conceito fundamental na teoria de Vygotsky, que explora os limites do que as crianças conseguem realizar por conta própria, versus o que elas podem alcançar com a orientação e apoio de adultos ou colegas mais experientes. Pense na ZDP como o espaço onde ocorre o aprendizado imediato, potencializado pela interação social e colaboração. A Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP, é um conceito fundamental na teoria de Vygotsky. Ela representa a diferença entre o que uma criança consegue realizar de maneira independente e o que é capaz de fazer com a assistência de um adulto ou de um colega mais experiente. Esse conceito sublinha a importância do suporte e da orientação no processo de aprendizagem, permitindo que a criança expanda suas capacidades e compreenda novos desafios que, inicialmente, estariam além de seu alcance sem essa ajuda. Para abordar a pergunta 3, como aplicar as teorias de Piaget e Vygotsky para ensinar um conceito abstrato, é essencial combinar os pontos fortes das duas abordagens teóricas. Primeiramente, considere os estágios de desenvolvimento de Piaget. Por exemplo, se estamos lidando com alunos no estágio das operações concretas, é recomendável utilizar materiais que eles possam manipular e observar diretamente. Isso torna o conceito mais tangível e acessível. De acordo com Vygotsky, é importante fomentar um ambiente de aprendizagem colaborativa. Incentive os alunos a trabalhar em pares ou em grupos pequenos, onde possam discutir e negociar significados,
oferecendo suporte mútuo. Forneça orientação estratégica e apoio quando necessário, facilitando a progressão do aprendizado com base na zona de desenvolvimento proximal. Ao integrar essas abordagens, podemos criar uma experiência de aprendizagem rica e eficaz, que atende tanto ao desenvolvimento individual quanto às interações sociais dos alunos. Para responder como aplicar as teorias de Piaget e Vygotsky ao ensinar conceitos abstratos, devemos considerar métodos específicos para cada estágio de desenvolvimento de Piaget. Por exemplo, para crianças no estágio de operações concretas, é fundamental utilizar materiais concretos que facilitem a compreensão. Além disso, a teoria de Vygotsky sugere promover a aprendizagem colaborativa e o suporte entre pares, o que pode ser extremamente útil para superar dificuldades e acelerar o entendimento de conceitos mais complexos.